Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que mais uma vez está analisando uma entrevista de um autor de novela. Mas não vão se acostumando porque o canal não chama Coisas de Reagir a entrevistas de autores. Então, assim, quando aparece alguma coisa muito boa, a gente reage. Mas não é toda entrevista, todo dia também. É que a gente pegou uma série de várias boas, né? A gente veio de Agnaldo Silva, Silvio de Abreu, e agora quem que deu entrevista? João Emanuel Carneiro. E aí eu acho que vale porque João Emanuel Carneiro dá muito poucas entrevistas. É difícil fazer o homem hablar. Ele só fala que eu acho que ele é meio obrigado, em algumas situações, a falar para veículos da própria Globo, que foi o caso agora, inclusive. A entrevista foi dada para a jornalista Ana Luísa Santiago, lá do jornal O Globo, e ele falou sobre a novela Mania de Você que tá vindo aí, sobre percepções dele sobre outros assuntos, falou sobre remakes e o que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai fazer aqui, mostrar os pontos altos dessa entrevista, né? Comentar um pouco sobre a novela, é isso. Quando? Depois da vinheta. Estamos aqui com o primeiro trecho da entrevista, que é um trecho que ele fala sobre a novela Mania de Você que tá vindo aí, né? Que você já deve ter visto que a gente reagiu ao teaser nas nossas redes sociais. O João Emanuel Carneiro, ele disse: é uma história bem ousada. São personagens interessantes e ao mesmo tempo contraditórios e multifacetados. O vilão Mavi faz coisas atrozes, mas é um amor. Tem várias coisas provocativas para o telespectador. Por exemplo, os vilões Lume e Mavi são traídos pelos mocinhos, geralmente ao contrário. Explica ele que também recorrerá ao recurso do Quem Matou com o vilão Molina, do Rodrigo Lombardi, como vítima. E João Manuel disse: será de uma outra forma, não se estenderá até o final. Aqui eu já adorei. Eu gosto de uma história de quem matou que não vai se arrastar até o final da novela. Sim, aqui na real, eu até, quando eu li a sinopse, porque essa sinopse foi saindo muito em pedaços, né? Eu achava, justamente por causa da traição, que a Viola era a vilã da novela, porque ela que, em teoria, pega, né, rouba, não acho que não existe isso, mas enfim, o namorado da Luma, né, que é o Rudá. E também a carreira dela, né? Porque vai ter uma questão com isso também, dela virar uma grande chefe de cozinha e a Luma nada. E aí parece que no fim não, né? Parece que a Luma vai ser, na verdade, uma pessoa meio ressentida, né? Então ela é a vilã da novela e só aconteceu da outra menina, né? Tipo, se apaixonar pelo namorado dela e ser melhor que ela numa carreira que ela queria ser boa. Eu achei muito interessante isso também. E o Quem Matou é bom porque, assim, Quem Matou vai acontecer na segunda semana da novela, se não me falha a memória. Agora, você imagina o que não seria isso se arrastando por muitos meses, até o final da novela. Eu acho muito chato quando isso acontece, principalmente quando é um assassinato logo no começo da novela. Sim, o que isso eu acho que já garante que a novela vai ter bastante. Eu vi muita gente falando que vai ter muita reviravolta. Eu acho que vai ser uma novela com acontecimentos, com grandes acontecimentos meio espaçados, mas que sempre vai fazer a gente voltar pra novela, meio que o povo que não acompanha diariamente, falando: meu Deus, vão matar o Molina, quero assistir. Ai, meu Deus, agora vai acontecer tal coisa, vou voltar pra ver. Que é o ideal, né? Sim, eu acho que talvez ele dê uma brincada aí justamente com esse perfil psicológico dos personagens aí, não sei, mas tenho uma impressão que ele pode fazer isso. O João Manuel gosta muito de fazer isso, né? Então vamos ver como é que vai ser. Mércia vai ser o contrário da Carminha, é submissa e maluca, autodestrutiva. Se bem que maluca e autodestrutiva, eu acho que a Carminha também era um pouco, e todas as vilãs de Manuel são um pouco, né? Vamos combinar. Acho que funciona do mesmo jeito sem o Murilo. Escrevi pensando nele, mas as mudanças de elenco acontecem, ainda mais hoje com questões de contrato. É que aqui, no caso, a Carminha, né? A Mércia, ela seria o par romântico do Molina, que seria o Murilo Benício. Mas o Murilo Benício não aceitou, diz que o que aconteceu, supostamente o Murilo Benício não aceitou o dinheiro que a Globo ofereceu para ele, falou: por esse salário eu não volto, e aí ele não voltou, e aí pegaram o Rodrigo Lombardi, só que isso foi meio de última hora, eles tinham certeza que o Murilo Benício ia... O Murilo Benício já tava até meio... Colocaram o nome dele por aí, né? Já tava tipo, nossa, vai ser o Murilo Benício. E ele disse: não vou, e aí pegaram alguém que já tinha contrato fixo com a Globo, que era o Rodrigo Lombardi. Eu achei triste pro João Emanuel, porque de fato acho que seria interessante, né, pro público ver o Tufão não sendo banana, o Murilo Benício, tipo, brigando com a Carminha, mas não foi o que rolou, acho que vai ser legal também. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? O Murilo Benício quer um papel em Vale Tudo, que é a próxima novela. Acho. Então ele não poderia fazer duas novelas seguidas. Se bem que ele morre no começo, né? Ele poderia.
Mas eu não. Então, aí é que tá. Aí é que eu fiquei com um pouco de pulga atrás da orelha. Porque aí eu não sei se. Porque ele morre na segunda semana, mas ele tá morto mesmo. Não vai. Tem Entendeu? isso. Talvez então o Murilo não ter topado porque ele quer valer tudo, entregue que o Molina tá vivo. Então, eu fiquei pensando um pouco isso. Porque, diz que foi detalhes de contrato. E também me parece que eu tinha lido em algum lugar que o Rodrigo Lombardi ainda ia gravar outras cenas da novela. E as pessoas não sabem se flashback ou se vai ter alguma outra coisa que vai. Então, assim, eu acho que talvez tenham coisas aí nessa morte, porque a morte acontece muito no começo pra ser uma coisa muito simples, sabe? Assim, eu acho que vai ter meandros. E o João Emanuel já fez morto que não morreu, né? Vamos lembrar do Remy de Segundo Sol. Já, então ele gosta. Gente, eu lembrei o nome dele. Olha só. Não lembro nem o que eu almocei hoje, mas eu lembrei do Remy de Segundo Sol. Remy. Além de Adriana Esteves, esse trecho aqui é a Ana Luísa escrevendo, tá, gente? As frases do João Manuel são com essa barrinha na frente, igual a gente aprende na escola, que é o travessão de diálogo. Além de Adriana Esteves, Carneiro fez questão de ter no elenco a Thalita Caralta, com quem trabalhou em Todas as Flores e em Segundo Sol. Segundo Sol a gente finge que ela não fez, tá? Ela surgiu em Todas as Flores. O personagem era... Coitadinho. Ele disse: eu pedi, ela é única, ela faz drama e humor, nenhum fica prejudicado. Ela vai ser a Lady, uma demônia engraçada que chantageia a chantagista Isis, que é a Mariana Ximenes, que engana a sogra Berta, papel de Eliane Giardini. Legal, eu tenho medo da Thalita Caralta fazer de novo a personagem dela de Segundo Sol. E com pitadas de Mauritânia, né? Porque, uma chantagista que chantageia, né? Que chantageia chantagista. Acho que dessa vez talvez ele queira trazer ela um pouco pro humor, até porque todo mundo vive falando que as novelas dele não tem humor bom. Então, né, enfim. Gente, humor tenebrosos. Ele tem que parar de ouvir os críticos de novela, né? Que o pessoal fica falando, ele não tem humor. Ele é super engraçado. A Vanessa era hilária, a Zoé era hilária. Ele tem um problema quando ele faz humor proposital. Exato, eu acho que não devia fazer núcleo de humor, isso ele devia cortar, acabou, não tem, vai ter humor nas vilãs e tal. Mas aqui eu acho que também o Jack vai lá e dá uma copiada nas coisas, porque a Mariana Ximenes vai ser uma vilã loira, pois Mariana Ximenes, e ela engana a Berta, que é a sogra dela, que é a Eliane Jardim, que é a Muricy. Compota de mamão, eu fiquei, imagina, vai ser isso, a Mariana Ximenes não quer saber de comer compota de mamão. Outro núcleo da novela é o da Mariana Santos, cuja personagem vive uma relação abusiva com o marido. Existe a possibilidade dela de se envolver com uma vizinha, a Diana, que é a Vanessa Bueno. Carneiro está pensando ainda. Seria único para um afetivo. Casado com a atora Carmen Della Vecchia, o autor gostaria de ter criado mais enredos LGBTQIAP+. Valcir fez mais pela causa, fiz pouco, não sei o motivo. Talvez pudor, censura interna. Está em tempo de eu fazer mais para corrigir esse erro. O Brasil é um país muito conservador. Você invade a casa das pessoas com a novela. Não é uma coisa que elas põem no streaming, que escolhem assistir. Elas estão assistindo. Você precisa ter um filtro grande. Ele sempre teve muito problema com a abordagem de personagens LGBTs nas novelas dele, né? E as inúmeras curas gays que ele ofereceu no decorrer da carreira, enfim, que hoje em dia podem ser lidas como bissexualidade dos personagens, pode, claro, né, mas, enfim, era muito estranho que não havia um personagem que ficava com sua homoafetividade no passado, né? Eu acho que ele tem um pouco de censura interna, e ele ter verbalizado isso mostra que ele enxerga um pouco que ele se autocensura nesse tema. Eu acho complicado. Aqui a única coisa é que, assim, ele já tentou isso 3 vezes, né? Essa seria a terceira. Você teve a Catarina, a favorita, que também se envolvia com uma vizinha, né? Que era a personagem da Paula Burlamar, que aí a gente tem até aquele maravilhoso meme das duas viajando, e a Lília Cabral com as fotinhas dela no Rio, em pontos turísticos do Rio de Janeiro. E depois você teve em Segundo Sol também a história da Maura, né? Era Maura o nome dela? Eu acertei? E ele fez uma coisa parecida. Tipo assim, elas estavam em relacionamentos ruins, e aí elas acham uma mulher, e aí depois elas voltam pra homens. Então, assim, eu acho que se for pra trabalhar isso, ele tem que trabalhar melhor, né? Ele, não sei, ele realmente tem questões... Óbvio que há uma questão hoje em dia até da própria Globo, que, né, tem censurado algumas dessas histórias em outras novelas, inclusive,
Mas se for pra escrever e fazer isso, eu acho que de repente era melhor nem escrever, né? Terceira vez a gente entrar nessas e tal. Eu entendo até, hoje em dia, talvez ele pudesse trabalhar com uma questão de bissexualidade e tal, mas das outras novelas tinha impressão de cura gay mesmo. Dava uma impressão que, tipo assim, não, o personagem preferiu, sabe, assim, era esquisito. Mas ele reconhece, eu acho bom, assim, eu achei interessante essa fala dele, assim, porque todo mundo sempre fala dele muito disso, né? Agora, o negócio do streaming, até me falaram isso quando eu fiz o coisa, que Todas as Flores eram streaming e ainda assim ele não botou nenhum casal, né? Sim. Fica no ar o questionamento. Fica no ar. Aqui ele tá falando sobre Todas as Flores, que ele avalia como positiva a estreia no streaming. Como você falou, que as pessoas escolheram assistir, não foi entrando na casa das pessoas. Ele disse, faria outra novela sim, porque é menor. Aí faria, vou ter que trabalhar menos. E a pressão é muito menor. A pressão da TV aberta é viciante por um lado. A aposta de poker. Todas as Flores foi uma obra semi-aberta. É tipo regime semi-aberto. Me agrada que a obra aberta da TV fique cada vez mais fechada. A ideia de que após o lançamento a empresa vai intervir para tornar a história mais bem sucedida nunca deu certo. Há novelas com muitos personagens e o autor vai vendo no ar que dá certo. A minha é mais concentrada. Se deu errado, deu errado. Se deu certo, deu certo. Não tem 1000 apostas. Analisa o João Manuel discordando das reclamações sobre os rumos da segunda parte. Ele disse... Acho melhor que a primeira, é mais vertiginosa. É difícil para quem escreve ver de fora e julgar, mas acho que evoluiu bem. Aqui eu acho que ele acertou, que é realmente vertiginosa, porque para baixo também é vertiginoso, né? É brincadeira. Brincadeiras à parte, embora tenha uma barriguinha na segunda fase, eu fiz as pazes com o Fábio do passado que criticava a segunda parte de Todas as Flores, eu acho já meio bom. A parte final eu acho excelente, inclusive. Eu acho que assim, aqui eu acho que ele tá certo em uma questão principal, que é o Valcir, por exemplo, ele já escreve para isso, né? Ele já escreve sabendo que pode dar errado. Eu acho que ele é bem menos apegado à própria obra do que outros autores são. E aí, se ele vê que tá dando errado, ele não tem muito pudor em matar personagem, em trocar de núcleo e tal. Ele é mais... E até porque as histórias do Valcir têm muitos núcleos, então ele consegue fazer isso com muito mais facilidade. O João Emanuel sempre me pareceu muito preso às próprias ideias, assim. Não sei se é vantagem ou desvantagem, isso é uma característica. Assim como a gente vê o Silvio de Abreu dando entrevista, que o Silvio de Abreu também era super preso nas ideias que ele tinha, né? E ele não queria mudar, odeia a Mary Lucy até hoje, porque quis mudar a novela dele. Então, assim, é questões de autor. E aí eu acho que, assim, pra ele, talvez seja melhor mesmo não ter tantas intervenções, porque ele tem intervenção, ele não quer mudar do jeito... E aí ele muda de um jeito que não agrada a ele. E a novela vai ficando cada vez pior. Talvez veja que, igual Todas as Flores, se ele fosse uma obra aberta, talvez ele teria que mudar a segunda parte. Vai saber o que não ia virar esse troço também. Então, às vezes, eu acho que em algumas situações fosse melhor mesmo. Mas esse autor não funciona bem com o pitaco de fora. Deixa ele escrever e se der muito errado, aí a gente coloca alguma coisa lá. Mas eu também não acho a segunda fase de Todas as Flores ruim, não. Eu acho que enquanto eu assistia, eu já tava, tipo, indo ter alguma paz com aquilo ali. Eu achava meio ruim algumas coisas, mas... Acho que assistindo inteira, sem aquela pausa, eu acho que ela funciona melhor ainda, na verdade. As pessoas não teriam implicado tanto se não tivesse a pausa. E aquela parte na casa em Angra é arte. Nossa, aquilo arte, nossa, demais. aquilo é maravilhoso. E o último capítulo eu acho maravilhoso. Isso a gente já falou quando incrível. A gente foi. Aquilo eu assisti vibrando em casa. Nossa, todo mundo que criticou tá absolutamente equivocado. Aquilo lá Nossa, eu lembro que eu assisti e falei, pô, é uma novela. Fazia muito tempo que eu não vi o último capítulo de novela falando isso daqui é novela, olha que delícia. Desde que a Zoé cai do telhado pra frente, dali, cara, não tem, entendeu? Aquilo ali é novela, aquilo ali é delícia, é o João Emanuel que eu conheci e amo muito. Porque lembra também o final de A Favorita, que vira uma doideira dentro da casa. Tudo muito bom, tudo muito bom. Ei, antes da gente continuar essa entrevista, tenho que falar sobre o nosso clube de membros, que é a forma como a gente consegue manter esse canal, graças a quem? A vocês que estão apoiando a gente. No clube de membros, se você fizer parte do plano Valcir, que é o nosso plano mais acessível, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários. Todo mês tem um vídeo do Plano Maneco liberado. E também pode participar do jornal Coisa de TV. Você grava, você comenta e você faz piadas de duplo sentido com nomes de atrizes do SBT. Então participa aí que é legal.
É isso, se você fizer parte do Plano Maneco, você tem todas as vantagens do Plano Valser, mais 2 vídeos extras por mês, assuntos que a gente não costuma falar no canal, reacts, etc. E agora temos novidades também no Plano Maneco. Você pode participar do grupo de Telegram dos membros, em que a gente discute lá várias coisas, fala de novela, fala de vidas, de programas, fala mal de alguém, às vezes acontece, quem nunca. E ali também você pode participar de algumas gravações dos nossos vídeos, que são em formato de live, e que também tem várias piadinhas e coisinhas ali, e que depois saem editadas para todo mundo no canal. Então olha aí que é muita coisa em um plano só, e os membros sempre falam que vale a pena. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, lá no Clube de Membros a gente fez recentemente uma análise de uma entrevista inteira do Gilberto Braga. Ficou muito legal, vai lá conferir. Carneiro costuma criticar a duração das novelas. Escrever para o horário nobre, opina, não é para qualquer um. Um inferno, resume, usando a expressão predileta de suas adoráveis vilãs. Uma pergunta, Fala. inferno, ele pegou das vilãs ou ele colocou a dele pras vilãs? Às vezes ele que fala inferno com frequência. Pode ser inferno. Pode ser. Tem dia que você acha que vai dar certo, tem dia que você acorda em crise. É jornamento diário por 6 meses. Pouca gente consegue sair inteira. É um teste violento. Isso é uma constante, né? Eu acho que o único que eu não vi reclamar, assim, feio foi, de novo, o Valser Carrasco, que eu acho que, assim, ele já escreveu tanto que ele já tá no Nirvana, mas o resto, todos eles falam que é tenebroso. Nossa, e essa coisa do é um julgamento diário por 6 meses, é tipo, é um ex-BBB elevado à 10ª potência, sabe? Porque a sua vida é acompanhada diariamente, deve ser um negócio muito puxado, e depende do seu trabalho de criativo, né? Sim, o Gilberto Braga, no livro lá que eu li do Moristais, também falava muito disso, que é muito difícil, né? Porque todo dia tem uma crítica sobre o seu capítulo, sobre o seu trabalho. E aí você falou, às vezes você escreveu, achou ótimo. Ou na própria entrevista do Gilberto Braga, que a gente leu, a gente fez nos membros, né? Tipo, a gente reagiu a uma entrevista do Gilberto Braga. Em Babilônia, ele fala muito isso, né? Eu achava ótimo, eu não sei onde que o público não gostou, eu não sei o que tá dando errado. Então, deve ser realmente difícil. Você escreveu, achou bonito, e de repente, odiamos. E aí, né? Como é que você fica? Aí, de repente, a arroba da bolha noveleira tá lá xingando, chamando sua novela de flopecia. Então, você fala, pô, tava tão bonitinho, e aí, bom. Aí ele também diz, você aprende muito a apanhar, né, todos os dias, e você pode ver 10 críticas positivas, mas quando tem uma negativa, você só lembra da negativa. Quando surge uma crítica ruim, tem sempre um pra ligar e falar, nossa, que injustiça aquilo, hein, você viu? Quem são esses... irritar o autor. Quem são esses amigos falsos da academia que ele tem aí, gente? Que fica ligando Imagina, ele teve a novela lá, tranquilinho, de repente chega alguém e liga, você viu que o Coisa de TV falou de você, mancada, não sei o que. Ele nem tinha visto, ele nem sabe quem é a gente. Então, nossa, você viu? Tem uma galera lá, nossa, você leu ali, estão acabando. Você viu que você levou 0 da Kogut? Nossa, com certeza deve ter visto. Você viu? Porque a Kogut deu 0 naquele núcleo Berdan tanto. Nossa, acho que foi coisa de... Ele deve falar pro Carmo, pelo amor de Deus, se você ler qualquer coisa, eu guardo pra você, não quero saber. 0 da coluna Play, não quero saber. Aqui eu acho que é uma das melhores partes da entrevista dele, sobre grupo de discussão. Eu acho que tem que usar, mas não levar ao pé da letra. Tem que entender as demandas das mulheres que estão nesses encontros. Elas vão sempre dizer, não gosto de violência, não gosto de tristeza, o casal tem que ser feliz. Se você faz o casal feliz, no capítulo 20 acabou a novela. Todas dizem a mesma coisa. Eu fui muito contra novelas bíblicas no passado, na Record. Foi um grupo de discussão na época dos 10 Mandamentos. Lembrem-se que a Favorita começou apanhando muito de Os 10 Mandamentos. Foi a regra do jogo. Regra do jogo. Começou apanhando muito de Os 10 Mandamentos. E aí, nossa, coitado. Então ele deve ter tido que ouvir muito de novelas bíblicas. E falaram, a gente tem que assistir lá, porque contam as histórias dos nossos avós que vieram com Pedro Álvares Cabral e Moisés. Nunca esqueço essa frase. Pra você que tá assistindo e não sabe, o grupo de discussão é quando eles reúnem um grupo de pessoas pra falar sobre a novela. Porque aí eles veem se a novela tá dando certo ou não, o que tem que mudar, enfim. Aí eles fazem isso. Normalmente esses grupos são chamados, eles não sabem que estão participando de um grupo da novela. Eles começam falando sobre qualquer outra coisa, sei lá, o examinador começa a falar, vamos falar sobre comida, não sei o quê. E em algum momento ele começa a falar, que televisão? Vocês estão assistindo a novela das 9? E aí a pessoa começa a opinar. E aí nessa
época, o que devia acontecer, as pessoas falando, não estou vendo a regra do jogo porque eu estou vendo os 10 mandamentos. E aí eu vi essa pérola. A pessoa que confundiu a história de Pedro Álvares Cabral e os Moisés, né? As histórias dos nossos avós que vieram com Pedro Álvares Cabral e Moisés. Ai, será que em algum momento a Record deu a entender que o Moisés descendia do Pedro Álvares, que o Pedro Álvares Cabral descendia do Moisés? Ou todos nós descendemos do Moisés? Vai saber. Isso eu não tinha pensado, mas pode ser verdade. Porque às vezes as pessoas fazem algumas doideiras e enfiam coisa religiosa pra explicar. Aquele desenho Beyblade, sabe, dos peão? Então, tem em algum momento da história, eles dão a entender que Moisés era um Beyblader, que ele abriu o Mar Vermelho jogando um peão. Tem até isso no anime aparecendo. Então, às vezes, a Record meteu um desses. Falou que o Pedro Álvares Cabral tava lá, né? É descendente direto. Então, vai saber, né? Vai saber de onde que ela tirou isso. Por outro lado, hoje em dia faz algum sentido isso daqui, ó. Porque elas falam, cadê? Não gosto de violência, não gosto de tristeza, o casal tem que ser feliz. Elas estão assistindo o que é dorama, que é justamente isso. Sim. Estão vendo K-drama, estão vendo novela turca, que são histórias curtas que não tem tempo de separação. A pessoa fica junto e fica pra sempre. Separa só um pouquinho, e aí já voltou, e já tá amando, e não tem violência. Minha tia, quando foi falar por que ela assistia dorama, ela falou exatamente isso aqui. Então, assim, realmente, se chamarem a minha tia pro grupo de discussão, ela vai falar que não tem violência e não pode ter tristeza. Acho que foi o plot de A Favorita, por exemplo. Dificilmente alguém teria coragem de fazer isso hoje em dia. Eu acho que ele tá falando um negócio de não saber quem é a mocinha e quem é a vilã. Por 80 capítulos... É isso mesmo, eu devia ter lido só e não opinado no meio da entrevista. Por 80 capítulos, não saber quem está dizendo a verdade, se é a vilã ou a heroína. É tão radical. Dificilmente alguma TV do mundo faria. Calma aí, não vem ser o Pedro Álvares Cabral da telematurgia também, né? Vamos com calma. Elas ficaram mais preocupadas com pesquisas e resultados desde o começo. Assim arriscam são menos ousadas nesse sentido. Eu acho que aqui é super real. Eu acho que há um pudor muito grande em desagradar o público. E às vezes o público quer ser surpreendido com um negócio que nem ele sabia que ele queria assistir. Exatamente. Mas aqui também ele mentiu um pouco. Porque a ideia era que ia demorar 80 capítulos. A Globo falou, pelo amor de Deus, ou você mostra quem é essa vilã logo, ou a gente vai continuar a gente vai ficar levando chapuletada de novela da Record. Aí eles botaram, acho que foi no capítulo 40, meio mais rápido. Acho que foi 40 80, e pouco, né? Foi isso. E aí veio. A ideia, ótima, mas por 80 capítulos nem o João Emanuel sustentou. Então, assim... Mas eu também acho que tem muita interferência. O problema seria que hoje em dia talvez a sinopse da Favorita nem passasse, né? E o último trecho aqui é sobre um tema que infelizmente nós estamos falando muito, que é remake. Sobre remakes, acho interessante, mas de uma novela minha mesmo. Dos outros, não. Já pensei muito nisso. Da Cor do Pecado, Cobras e Lagartos, A Favorita, Avenida Brasil. Daria pra fazer um spin-off também. Que basicamente eu acho que ele é aquele tipo de autor que ele tá muito... Ele me parece uma pessoa que fica insatisfeita com a própria obra e gostaria de refazer pra consertar. E no fim não vai conseguir consertar e vai ficar achando que merecia um remake e o remake também. Mas isso de... Eu sou um pouco contra o próprio autor fazer um remake da própria obra. Porque, sei lá, eu gosto quando você bota uma outra cabeça aí que vai pra um outro caminho. Aqui vai dar de novo, sei lá, um Guerra do Sexo do Silvio de Abreu, que ele não quis mudar nada, e aí ficou daquele jeito, né? Eu acho que é complicado. Eu acho que talvez o João Emanuel, sendo tão sensível a críticas quanto me parece ser, porque ele parece que não lida bem, né? Eu não tô falando que isso é um erro, é uma questão dele, acontece. Da Cor do Pecado e Cobras e Lagartos sofreram muito com o revisionismo histórico recente. Da Cor do Pecado, muita gente achou vários problemas. Cobras e Lagartos foi muito mal em Vale a Pena Ver de Novo. Então, eu acho que talvez ele tenha um pouco de vontade disso mesmo, né? De reescrever e aí resolver essas questões. Vai resolver? Não vai resolver, João. Vai ter gente no Twitter reclamando de qualquer jeito, enquanto tá passando. Então, eu acho melhor não fazer. Spin-off, eu acho que talvez interessante, também vão criticar, mas pelo menos é uma obra nova, vai. Tipo, se fosse uma série. Mas o problema é que spin-off também é o filme do Crow, por exemplo.
Exato. Então é complicado. Eu acho que às vezes tem coisa que você tem que deixar lá. E saber que uma hora alguém vai chegar em 2022, em 2024, igual está acontecendo no Twitter, que tem gente lá vendo a Avenida Brasil falando, nossa, que absurdo, olha o que eles falavam, porque era uma novela de 2012. Tipo assim, vai acontecer o tempo inteiro, gente. Tipo, não tem como, o mundo vai evoluindo. Acho uma bobagem isso também de ficar fazendo revisionismo histórico em novela. Não adianta, né? Tipo, tem coisa de 5 anos atrás que envelheceu mal, que dirá de 20. A gente tem que bola pra frente. Certa tá a Globo que bota aquele recadinho antes, dizendo que a novela é fruto do seu tempo, e tá aí pra que a gente possa analisar e não cometer esses erros de novo. Na coisa, quando eu fui começar a assistir os Aspones, agora aparece aquilo lá, eu fiquei tão em paz, eu falei, é isso, pronto. Vou ver algumas piadas aqui que eu vou falar, oh Deus, mas segue. Na época eu achava engraçado, todo mundo achava engraçado, hoje em dia a gente vê que não é legal e acabou, é isso. E foi uma boa entrevista, ele é meio avesso da entrevista, mas eu acho que ele deu boas aspas, inclusive sobre remakes. Não concordo com ele, mas é legal ver a opinião do autor, né? Quer dizer, o que a gente descobre sobre o João Emanuel? Se um dia quiserem fazer um remake de Avenida Brasil, ou é ele ou ninguém faz. Ele já deixou bem claro. Chamado não sei o quê. Não vai, eu vou fazer, ou ninguém faz. Então é isso. Daqui 30 anos, quando quiserem fazer um especial de Avenida Brasil, se o João Emanuel ainda estiver vivo e aqui, fiquem ligados que é ele que vai fazer, ou ninguém. E se você gosta de novelas, séries, reality shows, entrevistas de autores de novela, fica aí no Coisa de TV, se inscreve no canal e também siga a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Fugiu a palavra, que veio aqui. É isso, conta pra gente o que você achou de interessante. Se você também achou, como nós, essa entrevista muito legal. João Manuel que nunca aparece, mas quando aparece é para hablar, né? Que aí ele fala até de grupos de discussão que falaram de Pedro Álvares, Cabral e Moisés na mesma frase. E é isso, conta aí pra gente o que você achou e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.